Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Enem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Diretor, tá comigo? Fala galera, muito boa noite. Eu sou o professor Viug. Hoje eu tô aqui para mediar a aula do Mestre Libório com vocês, para a gente tirar as nossas dúvidas. Vocês sabem que a aula do Mestre Libório é mais que uma aula, é uma faculdade. Hoje a gente vai falar de atualidades, tema sensacional. Vamos falar de que hoje, mestre? Bem, hoje, Viug, nós vamos trabalhar aqui a transposição do Rio São Francisco. Nós vamos ver também a questão da violência no Brasil, que é outro tema. E o último tema da noite vai ser a questão do pré-sal, né? E, naturalmente, que os vestibulares exigem esse tipo de conhecimento do aluno. É bastante importante vocês assistirem essa parte de atualidades hoje, com certeza. Bem, então nós vamos dar início, né? Aqui eu coloquei aqui uma foto para vocês do início das obras da transposição do São Francisco. Uma coisa que leva sempre muita dúvida, né, Libório, como é que essa transposição vai funcionar? Né? No caso aqui, vocês podem ver, quer dizer, eles colocam essa depressão aqui, recobrem essa parte e iniciam, né, a passagem da água para distribuí-la para o restante do Nordeste. No caso, os estados que serão afetados aí serão o Ceará, que receberá a água também de São Francisco, né? O Rio Grande do Norte, a Paraíba, né? E a parte interior também de Pernambuco, né? Então, nesse caso aí, o aluno já sabe. Bem, Libório, então esses estados serão efetivamente afetados, com certeza. O Rio São Francisco, na verdade, é um rio mineiro, né, gente? Ele nasce em Minas Gerais, né? Mas ele tem um trecho navegável, né? De Pirapora, Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia. É o trecho maior de navegação, né? E, na verdade, não é daí que eles vão tirar a água. Eles pretendem tirar a água, né, para jogar para as áreas mais setentrionais, especialmente próximo à foz, à saída. Então, essa variação aí é de 1 a 3% dessa água a ser aproveitada, né, do Rio São Francisco. Claro, o Rio São Francisco tem um probleminha técnico, né? O aproveitamento da água é muito grande para a geração de energia. Então, em função disso, né, há uma preocupação. Mas se tirar a água do São Francisco, e o pessoal que precisa da energia? Afinal de contas, você tem várias hidrelétricas ali, né? Sobradinho, na Bahia, Itaparica também lá, Mochotó, né? Você tem Paulo Afonso, já tem Paulo Afonso 6, né? Então, Libório, como fazer essa questão? Outro problema também é que eles resolveram criar irrigação nas áreas interiores do Nordeste, né? E essa irrigação gera um probleminha técnico aqui, ó. Vou mostrar para vocês, olha só. Aqui, ó, vejam as barragens aqui, ó, próximo a Petrolina, barragem Sobradinho, Itaparica, tá vendo? Mochotó. Aí o que acontece? Esse eixo leste aqui, segundo eles, quando a água for puxada, isso pode diminuir a vazão do Rio São Francisco, que hoje já está com uma quantidade menor de água. Segundo os tios, isso ocorre porque esse aproveitamento de volume de água, né, das usinas, eles fazem grandes reservas, então eles seguram essa água ali,
Esse é o problema. Por outro lado, a irrigação de áreas agrícolas no interior do sertão, principalmente para a fruticultura. E aí, nesse caso, também você perde água para a fruticultura. Isso sem falar no que a população usa, né, no consumo e a pecuária, né, o gado. Então, o Rio São Francisco é um rio hoje mais restrito nessa condição de volume de água, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem direito a 1.000 metros cúbicos de água, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Quer dizer, todo indivíduo deveria ter no mínimo 1.000 metros cúbicos de água. Mas se acontecer essa transposição, provavelmente a galera não vai ter toda essa quantidade de água, né? Então, esse é um dos problemas. O questionamento está em cima disso, né? Quer dizer, esse aproveitamento vai ser feito ou não, né? É positivo ou negativo? Então, nós temos vários fatores que ligam essa estrutura, né? Então, vamos lá. Aqui, esse eixo aqui, inclusive, essa puxada que eles dão aqui para o norte, a coisa vai chegar até o Ceará, entrando em áreas de Juazeiro do Norte, mais acima, inclusive, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Concretagem do canal de irrigação secundário, olha lá. O outro medo é que na hora que você abrir os volumes de água para passar, isso aqui talvez não dê vazão em certos riachos. Então, o que vai acontecer? A água vai cobrir aquilo ali. Esse é um dos aspectos negativos, né, segundo eles. Um problema mais grave para a população. Mas dá até para passar um carrinho aqui do lado, ó lá, sem grandes problemas. O problema é na hora das cheias, né? Então, como regular essas águas aí? E o custo, né, gente? O custo de uma obra dessa é fenomenal. Mas já vem desde a época do Dom Pedro II, né? Já se pensava nisso. Mas nunca foi efetivado. Nunca foi efetivado, né? Então, a questão, ó, como atua o Rio São Francisco do Nordeste? Então, nasce na Serra da Canastra, como nós já tínhamos falado, atinge esses estados, Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, as hidrelétricas nós já falamos, a CHESF, as centrais hidrelétricas do São Francisco, que controlam essa questão da energia lá. E a agricultura irrigada do sertão, que nós já tínhamos falado. Aspectos positivos. Gente, eu sou totalmente a favor, né, da transposição do São Francisco. Por quê? Se eu vou aproveitar de 1 a 3% e vou gerar 400 mil pessoas tendo condições de aproveitar isso mais efetivamente, fora os 10 ou 12 milhões que eu posso fixar, né, em termos de geração de emprego, né, condições de produção, isso aí é maravilhoso, né, gente? Eu vou evitar aquele êxodo rural sensacional, né? Quer dizer, visto pelo ângulo social, né, pelo ângulo ambiental, há o problema também da dessalinização, a salinização da foz. Você aumenta a quantidade de sal à medida que você retira o maior volume de água, né? Então, isso pode acontecer também. Então, são aspectos negativos. É isso que eu queria colocar com vocês. Na hora da prova, eles vão botar que o aumento da disponibilidade de água é em função da criação de reservatório. Vai ter mais água para o interior. Olha lá, a obra vai gerar 5 mil empregos. É o que gera hoje, né? Quer dizer, é muito importante isso. Abastece até 12 milhões de pessoas na cidade. Olha o sucesso, gente. Quer dizer, isso aí é maravilhoso, né? Você vai concentrar. Detalhe, gente, mais comércio, né? Detalhe, o que vai acontecer? Peraí, os Estados Unidos querem botar uma empresa aqui no Nordeste, tem população para isso? Tem, até para consumir o produto norte-americano, se for necessário. Então, isso atrai também investimentos, né? Então, vamos analisar de várias dimensões. Diminui problemas originados pela seca. Olha lá, baixa produtividade. Então, se você tem água, né, claro que os latifundiários não vão monopolizar mais os espaços. Aí é que mora o perigo. Então, segundo eles, os estados têm que receber indenização, esses que vão perder volume de água. Essa é a questão da briga, né? Os latifundiários dizem que não gostam de perder, né? E querem recuperação financeira do governo. Por isso que o problema é grande, né? Então, tem gente lá a favor. Então, por exemplo, tem pessoas que são favoráveis, outras não. Algumas populações são contra, inclusive, né, dessa questão. Então, possibilidade de irrigação de áreas abandonadas, novas fronteiras agrícolas, elevação de renda e comércio, tudo isso aí nós já falamos, são aspectos positivos. No plano negativo, tem um problema com os ecossistemas. Sim, existe esse problema realmente. Agora, se você vai tirar 1 a 3% da foz, note bem, você vai afetar pouco. Então, eles falam que vai afetar, mas não é na quantidade que eles colocam, é sempre pouco, né? A região, sítio arqueológico, sim, gente. Só para você ter ideia, quando a gente... na questão de Canudos foi toda recoberta por Sobradinho, toda, um sítio arqueológico maravilhoso, de pesquisa histórica, enfim.
Esse é o problema, né? Realmente afeta. Eu acho que, na minha opinião, esse é o maior negativismo que tem aí, né? Nesse processo. A desapropriação de terras, isso aí é outro problema, né? Que aí você vai tirar de gente, né? Que tem as suas terras e, naturalmente, o governo vai ter que indenizar, isso é negativo, né? Gasto, né? Diminuição de volumes de açudes, os açudes precisam existir, né? No Nordeste para você manter o fluxo, o volume de água e até empregos, né, gente? Porque tem pessoal lá que faz as barragens, ajuda a criar os açudes, essa questão é importante. Alguns rios não têm capacidade de receber o volume de água, por isso que vai transbordar em alguns lugares. Isso aí também pode gerar problemas mais graves. No momento de chuva maior, de volume de água maior, a coisa pode ficar preocupante. E a circulação de trabalhadores em terras indígenas, né? Você sabe o que é. Os índios, às vezes, não têm determinadas doenças, mas em contato com a galera lá, né? E isso pode gerar problemas ali de conflitos, né? Então, botamos aqui, muito bem. Mestre, gostaria de te perguntar o seguinte, alguns alunos querem fazer algumas perguntas, eu não sei se você tem alguém aí que esteja com esse interesse nas perguntas. Olha só, mestre, a gente não tem aqui uma pergunta de nenhum aluno, mas eu fiquei curioso sobre um aspecto. Certo. Você falou o seguinte, alguns povos são contra essa transposição, certo? Certo. Só que eu queria entender, porque eu me lembro que eu cheguei a ver, né? Esse foi um caso bastante comentado na época. Perfeito. O que os religiosos nordestinos tinham a ver com isso? Porque eu sei que houve uma situação que eles foram bastante contra. É verdade. E eu não consigo ver essa relação. Eu queria que você desse uma força aí pra gente. Aí a questão, por exemplo, os povos contra, normalmente a religião tem muita influência nessas áreas, né? Então os padres se posicionaram contra. Mas por que os padres se posicionaram contra? Quem constrói as igrejas das áreas interiores são os latifundiários. Então os latifundiários, lógico, não querem que suas terras sejam ocupadas, porque eles querem manter o voto de cabresto, o domínio do coronelismo, esse negócio todo. Então os religiosos imediatamente, né, se posicionaram ao lado dos latifundiários. Por outro lado, né, a população pouco esclarecida, às vezes, né, é manipulada, né? Então, aí é aquele negócio, não, eu vou defender o povo, o padre, os religiosos fazem isso, vou defender o meu povo aqui, que o meu povo precisa dessa água e não pode sair perdendo nessas condições. Então, eles também querem uma recuperação econômica, na verdade. Na hora que a tia Dilma disse, olha, nós vamos cobrir aí, à medida que quem ficar sem terra vai ter o seu recibo, o seu pagamento, vai dar tudo certo, né? A questão é essa. Agora, as obras já estão em atraso, né? Olha, mestre, a gente agora tem umas perguntas, né? Certo. A Beatriz Lima, certo, ela está falando o seguinte, Libório, eu não entendi a questão dos sítios arqueológicos. Vamos entender de uma outra maneira. Por exemplo, Piauí é o estado brasileiro que tem mais relação com sítios arqueológicos, porque nós temos lá vestígios de dinossauros, né? Existem peixes no Cariri grudados em pedra, né? Então, se você transborda isso aí, você perde, né, essas riquezas, né, que são pré-históricas até, né, diríamos. Então, consequentemente, esses sítios vão ser afetados, infelizmente. Né? Então, por exemplo, você chega num lugar como o Piauí, pô, que bacana, aqui o homem escreveu na caverna, aqui tem uma escavação aqui com dinossauro. Aquilo vai ser tudo recoberto, passou a água ali, acabou, amigo. E ninguém está olhando isso, realmente. No Brasil não existe essa preocupação, viu, Beatriz? Então, quando falar em sítio arqueológico, quer dizer, são as bases, né, antigas de pesquisa. Né? Então os arqueólogos têm que chegar primeiro, porque uma vez a água batendo, ou o sol, ou qualquer coisa, e decompondo, nunca mais você vai reconstruir aquela pré-história. Esse é o problema, entendeu? Para você ter ideia, quando eles fizeram a barragem de Assuã no Egito, eles tiraram um templo egípcio do lugar, botaram em outro lugar, quando eles terminaram a obra, eles voltaram com o templo ao mesmo lugar. Olha o sucesso. O Brasil jamais pensaria nisso, entendeu? Olha aqui, Libório, a gente tem também uma pergunta aqui do Ray, eu acho que é Ray, né? O Ray Santos, ele falou o seguinte, por que essa obra não teve êxito? Além do alto custo, a gente tem ainda essa situação política que impede essa transposição? O que está acontecendo? Você tem que fazer um cálculo rápido. Olha só, o Norte e o Nordeste se unem em todas as sessões do Senado
e o Senado decide certas posições em relação a essas obras, essas condições. Quando você soma, você tem 9 estados nordestinos e tem 7 estados do norte, são 16. Você tem direito a 3 senadores, são 48. Norte e Nordeste, quando se unem em função dessa questão, né, você tem um número de senadores maior do que o Centro-Sul. Então, as decisões passam obrigatoriamente pelo Norte e pelo Nordeste. Então, nesse caso, a política deles é ferrenha contra o governo, muitas vezes. E detalhe, os senadores são donos de terra, né, gente? Eles também não estão interessados nessa obra. Então, eles criam, né, dificuldade. E sem falar nos deputados federais, sem falar nos vereadores, também nos munícipes, enfim, né? Então, essa política de travar, não, a tal obra, aí vem a questão ambiental, né? E aí tudo demora, né? Tudo é mais difícil no nosso país. E você sabe, uma obra começou em 2007. Eles dizem que vai terminar em 2015, está pronto. Não está pronto em 2015, né? Provavelmente vai para 17, 18, até ter essa obra pronta, como sempre no nosso país. Okay? Bem, então nós vamos também agora para um novo assunto, que é a questão da violência no Brasil. Nós vamos falar da violência, mas num caso assim um pouquinho diferente, né, gente? Nós vamos dar uma abordagem geográfica aí na questão, porque o pessoal fala muito, porque tem muita morte, que tem muito isso, tem muito aquilo. Violência nunca é o determinante de qualquer questão. A violência é sempre uma consequência. Aprendam isso. Não existe a violência determinando. A violência, ela vem a partir de alguma coisa. Então, por exemplo, se você quer o poder e você é forte militarmente, você toma a terra, é ou não é? Então você usa a força. E isso aí é uma violência, né, gente? Os militares, quando quiseram poder, o que eles fizeram? Botaram as tropas na rua e vamos lá, e vocês agora vão se submeter. Então, isso é uma violência, né? Violência à tua liberdade, tu entendeu? Então, e o número de homicídios aumenta, por exemplo, hoje, porque essa foi a estatística dessa semana no Globo, né? Eles colocaram aqui pra gente os estados que mais pioraram em termos de homicídios. Olha aí, que loucura. Ceará, Paraíba, Sergipe, Minas, Bahia. E os que melhoraram, Alagoas, Rio, Pernambuco, Espírito Santo e Amapá. Mas a violência está melhorando em um lado, piorando em outro. Gente, a culpa é sempre, no caso do espaço, dessa questão urbana metropolitana. A partir do momento em que você aglomera, o Brasil é um país de aglomerados, né? Então você, grandes metrópoles, olha aí você vai enfiando a rapaziada. Libório, mas não tem transporte. Libório, não tem casa. Libório, não tem água. Libório, não tem luz. Libório... Gente, isso tudo gera violência, né? Por quê? Porque você vive com deficiência, né? E o cara na deficiência... Então, por exemplo, êxodo rural. Êxodo rural ajudou? Claro que sim. Quando você fala em êxodo, a galera vem para cá sem condições, né? Aí é um desempregado, sua filha se prostitui, quer dizer, aí vem a violência já começa aí, né? O ser humano vai sofrendo essa violência. E, consequentemente, outras virão, né? Agora, a ideia de que violência gera violência, sim, a partir de um ponto, isso aí vai aumentando, né? Então, por isso que o Brasil está nessa situação, nós estamos vendo aqui. Agora, a questão é como o governo trata isso. Então, vejam só, a nossa querida União, né? Tia Dilma and Company, olha lá, gastam 8 milhões para a questão de segurança, né? E os estados, 44,8 milhões. Peraí, mas a União não cuida disso? Né? Por exemplo, só para vocês terem ideia, né? O Brasil investe 0,3% do que ele recebe em segurança. Né? Aí, Libório, isso é pouco? Claro, filho. Se você chegar na Colômbia é 3,3%. Se você chegar no México é 6,8%. Né? Do PIB. Quer dizer, os caras investem em segurança. Pô. Agora, aqui a gente não se preocupa com isso. Segurança, transporte deficiente é o que mais a gente tem, hospitais deficientes, escolas deficientes. Isso gera o quê? Uma má preparação do indivíduo. Vamos lá. Então, quer dizer, o cara não tem condições dentro da educação de melhorar isso. Agora, por exemplo, você já ouviu falar em superviolência na Noruega? Difícil. Só quando um doidão se alucina, vamos lá. Aí, quer dizer, Libório, a gente não ouve falar, né, na questão da mortalidade. É lógico, pô. Se você tem desenvolvimento, isso não acontece. Agora, o Brasil se tornou urbano quando? A partir de 64. A partir daí, amigo, ainda você bota uma ditadura em cima da galera e reprime. Olha lá.
Então falta tudo nessa estrutura, né? Então o reflexo é isso que vocês estão vendo aqui. Não é ler o jornal O Globo e falar, a violência é isso. Não, a violência é uma consequência do que se preparou aí, né? Então tome de favela, tome periferização, inchamento, hipertrofia do terciário. O cara é o subemprego, é o biscateiro, é o camelô, é o ambulante, é o cara com deficiência, né? Para chegar em casa ele leva 2, 3 horas, para voltar outro tanto, né? Quer dizer, então consequentemente isso é uma violência. Até que o cara não tem mais condições de sobreviver com aquilo, né? Quer dizer, e tome-lhe impostos, enfim, aqueles problemas que vocês já conhecem, né? Agora, aqui, o tio botou aqui, claro, Alagoas, né, gente, Bahia, né, são estados que investem, né, em um pouquinho mais de segurança hoje, o peso, né, da criminalidade no orçamento. A Paraíba, 10,4, olha lá, vamos voltar aqui, a Paraíba 10,4, Alagoas 12,3 e a Bahia, olha lá, são 3 estados poderosíssimos nos gastos, né, do seu orçamento com homicídio. Isso é um problema, olha lá. Aí você vai falar, pô, mas isso aí tem uma coisa... Se você gasta, né, isso na questão da violência, da criminalidade, o que acontece? Falta para a educação, falta para a saúde, falta... Ah, por isso que dá esse desequilíbrio, perfeito. Aí eles fazem reajustes fiscais, né, na tentativa de cobrir um déficit contra o outro. Aí eles pegam o dinheiro do SUS e jogam aonde? Na questão da segurança. Como é que pode, pô? Você não pode fazer isso, né? Mas no Brasil se faz, né, gente? Essa doideira toda aí. Olha só, a galera que mais sofre com homicídios, olha lá. A galera de 20, 24 anos, 25, 29, ou seja, a galera ativa, né, gente? A galera que multiplica a população, a galera que produz... É essa que leva a teco, né? Tá lá e o cara tira, morre. É essa que morre. Aí vem as crianças de tabela lá, 15, 19 anos, adolescentes, olha aí. Esse é o grande problema. Então, o país, na faixa de mão de obra ativa, está sofrendo. Mas já essa mão de obra ativa não está disponível, já é uma dificuldade você preparar o indivíduo. E ele ainda morre, pô. Olha que bacana. Quer dizer, então o aluno pensa, pô, isso aí é importante. Essa questão de homicídio, sim. Né? Então você, por exemplo, segundo a Rapaz aí, você teria 10% de homicídios viáveis em cada 100 mil, né, pessoas. Agora, o que o Brasil tem? Tem 25 em cada 100 mil. Puta, dobrou essa porcaria, gente. Mais do que o dobro. Olha lá. Peraí, Libório, mas é assim? É. Gente, existe, eu disse para vocês, existem organizações que, né, estão sempre anotando isso aí. Tem número nesse negócio. Eu sou pobre. Pobre é $1,25. Né? $1,25. Então você está na linha de pobreza. Menos de 1.000 calorias, você está passando fome. Não é isso? 1.000 metros cúbicos, né, de água por pessoa. Presta atenção. Isso tem número, gente. Número é importantíssimo. Por quê? Porque você estabelece o critério de entendimento. Então se a média é 10, né? 10% em cada 100 mil, eu meto 25%, puxa, o negócio tá brabo, tá? E aumentou muito, né? De 64 para cá, você mais do que triplicou, né? Olha o desespero. Então quanto mais urbano o país e mais desordenado esse país, maiores são os problemas, é só você dar uma olhadinha na África, né? Olha lá. Quer dizer, tome-lhe conflito, tome-lhe doença, e tome-lhe fome, olha aí o problema. Né? Isso é uma violência, né, gente? Agora, vamos lá. Os brancos, aqui eu achei o fim, né? O Globo, pelo amor de Deus. Olha lá. Os que mais sofrem com a violência, pardos, brancos e pretos. Mas isso é uma proporção, pô. A nossa população, em maioria, é parda, branca e negra, pô. Então, óbvio que esses grupos vão sofrer mais. Né? Quer dizer, até pela proporcionalidade, nós temos mais pardos, brancos e negros. Ok? Então, visto isso, né, gente? Eu botei aqui para vocês, que vocês poderão pegar aí no cantinho, nosso diretor sempre avisa, que no cantinho tem esse material maravilhoso para vocês e questões também, né, gente? Tem exercício lá no negócio. Então, o nosso diretor pede que aqui no cantinho vocês vão lá, deem aquele clique maravilhoso e peguem. Mestre Viug, nós temos algumas perguntas, não? Olha, mestre, eu vou precisar da sua ajuda, porque Perfeito. eu sou de exatas, né? Certo. E aí eu tô ligado na tua aula, eu tô pensando o seguinte, você começou falando da militarização, né? Da força. Certo. Eu queria saber se a ditadura ela favoreceu essa violência, tá? Essa expansão da violência que a gente tem. E outra coisa, eu queria que você fizesse, aproveitando que a gente está formando aí a galera bastante crítica, como é que seria
uma projeção para o futuro? Essa violência ela tende a aumentar? Eu tenho que fazer bonito, né? Que o Mamute saca de tudo, tem que fazer perguntas inteligentes. Não, tá então, olha só, consistente. eu quero saber o que vai acontecer para frente, eu posso projetar o quê? Antes de você responder, queria mandar um abraço, assim, tem uma galera de muito, muito, muito longe assistindo a gente. Olha só, Tianguá, Fortaleza, Lagoa Grande, Rio Claro, Goiânia, Santo Antônio de Jesus. Gente, obrigado. Continua com a gente, o Mestre Libório é um fenômeno. Vocês vão curtir muito. Daqui a pouco tem a minha aula. E vamos que vamos. O que tu manda, Libório? E aí? Gente, a ditadura é uma violência em qualquer lugar do mundo, né? Seja uma ditadura popular, como os países socialistas, seja uma ditadura de países capitalistas, né? Enfim, quer dizer, a ditadura cerceia a liberdade, né? Então, consequentemente, você violenta o direito de ir e vir do indivíduo, né? Quando você dá toque de recolher, por exemplo. Você imagina os palestinos, gente? Os camaradas querendo andar e não podendo, né? Quer dizer, por isso que a violência explode, né? Lá na Palestina, em Israel, os palestinos ali oprimidos, né? Então, quando você é oprimido, essa violência reflete, né? Quer dizer, então, a ditadura causou uma violência, assim, né? E cale a boca, aceite esse salário mínimo terrível que você tem que sobreviver. Enfim, é claro que aí a violência também foi suprimida, quer dizer, ou seja, não aparecia nos jornais, escondem a questão da violência. Agora a violência está vindo e agora os jornais podem mostrar. Olha aí, nós podemos falar livremente sobre isso, mas vejam o problema de uma ditadura. Né? Olha, mestre, o Mamute está de casa participando com a gente, né? Ele perguntou assim, mestre, posso dizer então que as taxas de violência são diretamente ligadas à falta de organização do processo de urbanização? Cara, tu botou essa pergunta no Google, não é possível, vou ler de novo, olha só. Posso dizer então que as taxas de violência são diretamente ligadas à falta de organização do processo de urbanização? Na verdade, o processo de urbanização ele tem duas linhas. Você tem aquele que é ordenado e tem aquele que é desordenado. O nosso é chamado de macrocefalia urbana. Significa o quê? Desordenação desse crescimento. Então você, por exemplo, você tem a favela da Rocinha, né? Tem a favela Rio das Pedras, tem a favela de não sei o quê. O problema é o seguinte, na África as favelas são 10 vezes maiores do que ela. Então é um processo urbano ordenado ou desordenado? Desordenado. Então você tem problemas maiores. Então à medida que você desordena essa urbanização, você não coordena esse processo, a tendência é piorar. Por exemplo, você vê, por exemplo, o pessoal aí, né, às vezes da Baixada, de outras áreas, quebrando ônibus, incendiando ônibus que ficaram revoltados, né? Quer dizer, então, qual é a violência? Você não dá o transporte ao indivíduo, ele ataca o transporte, explode o trem, sei lá, qualquer coisa do gênero, né? Então, quer dizer, essa questão urbana desordenada é que gera esse problema. Claro que nós tivemos o êxodo rural. O êxodo rural o quê? Acelerou essa concentração, tá certo? Então, aí gerou o problema maior, essa desordenação. Então, caso você planeje, organize, possa distribuir melhor a sua população, isso vai favorecer a menor violência, com certeza. Tá ok? Quer dizer, visto sobre o ângulo espacial, né, geográfico. Né? Bem, Vilg, eu não sei se a gente pode dar continuidade ou tem mais pergunta aí pra gente. A galera tá gostando, tá? O Rafael tá curtindo a gente, tem um pessoal que entrou agora de Curitiba, Cascavel, né? A galera tá curtindo, acho que a gente pode ir para o próximo tema, porque senão também a gente vai estourar o tempo. Então, o próximo tema que também é bastante relevante, que é o pré-sal, né? Eu também já tenho as minhas dúvidas do pré-sal, porque está bem recente, né? Então, vamos que vamos. O pré-sal, ele tem aqui, ó, os tios colocaram para vocês, a partir da plataforma Continental, a retirada... Peraí, deixa eu ver aqui, teve um... Aqui a retirada desse petróleo, camada após sal. Nessa região se encontra a maior parte das reservas brasileiras de petróleo e gás. Essa camada é a camada explorada, né? A camada explorada se caracteriza nessa estrutura. Aí, o que acontece? 2.000 metros. Nesse caso aí, o que ocorre?
A camada de sal fica embaixo, 3.000 metros, 4.000 metros. Eles chamam de região pelágica, né? E aqui é a zona abissal. Então, quando você passa de 3.000 metros, 4.000 metros, você já está pegando a região abissal, né? Essa região abissal que você está pegando tem a camada do pré-sal, lá 5, 7.000 metros aproximadamente, né? Vamos ver aqui, olha lá, 6.000 metros, pode chegar até 7.000 metros essa camada de exploração. Notem que o detalhe aqui, vou mostrar para vocês, ó, no Brasil, especial nessa área do Espírito Santo até Santa Catarina, é a área boa, né, de exploração do pré-sal. Então, quando você pensar nos estados, pelo amor de Deus, pense em São Paulo. Mas São Paulo não tem, a cidade de São Paulo não tem litoral. Sim, mas tem litoral no estado, né, gente? Então, se você pegar Espírito Santo e Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país, né, gente? E gás também, Espírito Santo e Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui, ó, a Bacia de Santos, essa bacia aqui é a área do pré-sal, olha lá, Bacia de Santos. A bacia significa o quê? Área de sedimentação, de acumulação de sedimento. E é sempre a decomposição marinha que vai te dar isso, entendeu? Mas no Oriente Médio tem deserto e não tem nada marinho. Tem, porque aquilo já foi invadido pelos oceanos, tá certo? Então tem que ter o fóssil marinho ali, pô, para fazer a decomposição. Então lá vem o petróleo para vocês e a gente explora. Só o que a gente explora na plataforma tem um detalhe, atualmente. O pré-sal dá o dobro. Peraí, Libório, então tem mais petróleo do que a gente tem agora? Perfeito. Então nós já somos autossuficientes, né? Quer dizer, então agora você vai conseguir ao dobro essa autossuficiência. Se você continuar em 20, 30 anos, o que vai acontecer contigo? Você terá o quê? Mais petróleo e, consequentemente, o Brasil vai ficar entre os 6 maiores do mundo. Aí é sucesso, né, gente? Se a gente conseguir isso. Tecnologia nós temos. Nós vamos até 3.000, 4.000, você pode puxar mais um pouquinho. Exige mais tecnologia, então é mais dinheiro. Atenção. Se criou, então, a firma Pré-Sal S.A. para explorar exclusivamente isso aí, né? Aí vamos lá. Aqui o governo, olha só, gente. Pesquisa sim, 20 bilhões, 100 bilhões outros, instalações submarinas, 180 bilhões, plataforma 125, 50 bilhões de equipamentos submarinos e 125 bilhões de perfuração. Gente, brincadeira, são 600 bilhões. Tu acha que a Petrobras ou o governo tem isso? Não, não tem isso. Mas eles estão chamando firmas para compartilharem, né? Quer dizer, nesse compartilhamento, o que vai acontecer? Aí sim, você vai... Por isso que eles criaram a tal, né, empresa do pré-sal, para fazer essa exploração. Então, caso o governo não consiga, nos leilões do pré-sal, vantagens comerciais, o custo de exploração trará sérios problemas, prejuízos à empresa do pré-sal, Petróleo S.A. Então, se o governo não conseguir isso, é que nós vamos ter problema. Mas parece que a galera já está interessada no pré-sal. Tem chinês interessado, tem holandês interessado. Né? Os Estados Unidos vai ficar interessado, né? Quando ele começar a ver a competição, ele vai querer chegar. É ou não é? Então é muito importante isso aqui. Ó. Questão de pressão no contexto energético. Né? A verdade, a centralização dos interesses governamentais sobre o pré-sal com certeza diminui as possibilidades de outros investimentos maiores em energia renovável. Essa é a grande tristeza, né, gente? Se a gente começar a concentrar muito dinheiro no pré-sal, a gente esquece do tal do biodiesel, é ou não é? A gente esquece da eólica, olha aí. A gente esquece também, né, da solar. Nós somos bons nisso, tropical, né, gente? Olha o sol aí, a maré motriz, olha aí, as marés. Então, não vamos aproveitar tudo isso, pô, pelo amor de Deus. Então, a nossa única preocupação nesse quadro é o quê? É que o Brasil tem que investir no pré-sal, mas não esquecer das outras atividades. Senão tu vira uma Venezuela, né? Só dependendo da porcaria do petróleo. Não pode ser assim, né, gente? O Brasil já tem uma infraestrutura. Então, nós temos que diversificar os nossos setores, qualificar essa produção, é ou não é? Então, isso é que é necessário. Então, olha só, o quadro nacional aponta grande possibilidade de expansão do biodiesel. Ó, vamos nessa. Mas por que, Libório? É simples, filho. A Rússia tem 17 milhões e meio de quilômetros. Mas quanto é que tu aproveita? 5. É ou não é? Tu vê o Canadá, 10 milhões de quilômetros quadrados. O que é que tu aproveita? 3 já. E o Brasil, norte a sul, amigo. Norte a sul. E pelo amor de Deus, pô, por que não aproveitar? É ou não é? Quer dizer, então nós podemos ser o maior produtor de alimentos do mundo, podemos ser o maior criador de pecuária do mundo, de gado, de bovino, enfim. O Brasil pode ter tudo, é o sucesso, né? Mas enfim, né? Aí, 20, 30 anos com pré-sal, vamos ter o quê? Entre os 6 maiores do mundo. Aí é show de bola, né?
Gente, o barril é o seguinte, você tem 159 litros, né? O barril. E o barril varia o preço. Se nós ficarmos nesse preço de R$67, que é o preço agora, 67, 70, é pouco. O Brasil precisa que essa cotação aumente para a gente ter lucros melhores, para fazer melhor aproveitamento. E isso deve acontecer à medida que o petróleo vai acabando no mundo. Libório, isso aí dura quanto? Depende. Você pode explorar isso por mais 40, 50 anos. E a galera eles dizem o seguinte, as jazidas, os especialistas, vão acabar em 20 anos, 25 anos. Ou seja, quando ninguém tiver petróleo, quem tem petróleo? Nós. Além do samba, futebol, carnaval, tu tem todas as alegrias do mundo, né? Aí vai ser sucesso total. E talvez a gente ganhe da Alemanha, não é? Aí Jesus vai ajudar. Olha lá, caso o governo brasileiro estimule o biocombustível mais fortemente, juntamente com a política de energia renovável, aí já botei aqui, nosso país será inigualável no contexto energético mundial. Isso aí é sem dúvida, né? Aliás, se vocês querem saber se o Brasil tem saída, olha aqui, ó, setor energético. Dica para vocês, vestibular. No Enem, o setor energético é responsável pelo maior número de questões do Enem em geografia. Então, atenção. Se você pensar, Libório, o que eu estudo primeiro? Meu filho, cai na energia. Cai na energia, porque o Enem vai te cobrar isso direto, ok? É carvão, é petróleo, é gás, tudo isso ele vai querer de você, entendeu? Por quê? Porque com isso eu entro com biologia, eu entro com física, né? Eu entro até com matemática, com o tio Viúg aqui, ó. Aí o sucesso é absoluto. Por quê? É interdisciplinar, por isso que o Enem gosta. Libório, então quando eu conto no dedo, a energia é a primeira. Cai em todas as provas do Enem, todas, desde que o Enem iniciou, tá certo? Então, dica para você, cai dentro dessa parte aqui de energia que a felicidade será eterna. Vamos lá, vamos lá. Gente, valeu. Viúg, diz pra gente, Peraí, alguma pergunta? A gente tem várias perguntas. Aqui o Leonardo Tiburcio, ele perguntou o seguinte, Libório, o Brasil, ele tem empresas estatais de refinamento ou só de exploração? Não, o Brasil tem refinarias. O nosso problema é o seguinte, na prospecção nós somos os melhores, no mundo. Atenção, offshore, na área, né, de plataforma, o Brasil é show de bola. Quem é que explora na Noruega? Quem é que pesquisa em Cuba? Quem é que pesquisa na China? É a Petrobras, gente. Nós somos sucesso absoluto na prospecção. Vamos refinar. O bicho pegou. É no refino que nós temos o problema. Aí você escuta, né, dizer, mas petróleo dá prejuízo. Meu Deus, aonde petróleo dá prejuízo, gente? No Brasil. Por que dá prejuízo no Brasil? Porque nós não temos refinaria suficiente. Agora mesmo, tia Dilma estava comprando uma lá no Texas, né? De Pasadena. Aí o que aconteceu? Valia 200 milhões e eles pagaram 1 bilhão. Uma diferença só de 800 milhões. Mas ninguém percebeu isso. Né? Isso é conhecido também como roubo, né, gente? Para os íntimos. Então, esse é o problema do Brasil, pô. Por que o dinheiro some da Petrobras? Por causa disso, pô. As mutretas do refino, nós damos 2 barris crus para receber 1 refinado. O Brasil exporta petróleo, sim, para trocar, amigo. A gente exporta para trocar. Olha o sucesso. Então, nós precisamos melhorar essa condição das refinarias. A Dilma já está botando uma refinaria e a tentativa é diminuir o problema do petróleo cru refinado. Nós precisamos do refinado. Né? Esse aqui é bom. Né? Valeu. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu tenho aqui, a Beatriz está perguntando o que são os royalties do pré-sal. Só que eu estava também atento quando você estava mostrando aquele slide ali onde você falou da bacia. Tem um lance de 200 milhas, não tem? Que o Brasil administra. Qual é a relação que isso aí tem com a exploração do pré-sal? Né? A gente tem aquela administração das 200 milhas e aí? Como é que funciona isso? Vou explicar para vocês aqui, olha só. Se você tem, vamos dizer, 10 milhas, você pararia aqui, olha. Olha o sucesso. Ao olhar o desenho, o que é que você perceberia? Na hora da perfuração, diz para mim se a dificuldade seria maior de chegar à camada mais profunda. Claro que sim, né? Você é inteligente, você está olhando. Agora, se eu puxo a 200 milhas, o que acontece? Eu tenho mais facilidade de penetração para as grandes profundidades. Então eu preciso, atenção, eu preciso das 200 milhas, senão não existe condição, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, as 200 milhas são importantes para você aprofundar e facilitar a retirada do poderoso petróleo.
É por isso que você precisa das 200 milhas. Royalties significa o quê, gente? Toda vez que há uma exploração, você tem direito a uma participação se você é dono daquele espaço. Então, por exemplo, se você está no Oriente Médio, você fura um terreno lá e o terreno é do califa, né, do sheik, é do emir, eles têm direito a um pagamento especial, é um percentual que é dado a ele por essa exploração. Então, toda vez, se você achar na tua casa petróleo, a Petrobras vai lá, ele vai retirar, mas vai te pagar os royalties. Então, por isso que o Rio de Janeiro recebe royalties, por exemplo. Ou seja, como o Rio é o maior produtor, os royalties alcançam essa estrutura. Então, é sempre aquele pagamento, né, que você recebe em função dessa exploração feita in natura, né, na área que você é dono. Então, você merece ganhar os royalties. Tá ok? Vilg, temos mais alguém, Vilg? Não, obrigado. Olha só, tu queria só encerrar, gente. A aula do mestre foi perfeita, tá? Eu gostei, a galera participou. Queria mandar um beijão pra Laiane, tá? Que foi minha aluna, tava aqui participando da aula do mestre Libório. Não sai daí, gente, a gente já volta. Só aquele intervalozinho que vocês já estão acostumados. Não esquece que toda quinta-feira vai ter essa dobradinha, eu e Libório. Tá? A gente já volta com a minha aula de relações métricas e combinatória. Mestre, se despede da galera e fiquem com Deus, gente. Gente, queria agradecer a vocês, muito obrigado aí pela audiência. Gostaria de agradecer ao Tom, ao Rodrigo, ao Vilg, que está fazendo esse esforço tremendo aí, né? Para hoje cobrir o nosso companheiro, né, Mamute. Também estamos com saudade do Mamute, com certeza. É a hemorroida dele que está atacada, ele não pode ficar sentado. Então, gente, como vocês sabem, é uma alegria e venham sempre, assistam sempre, acompanhem as nossas aulas. Nós estamos aqui todos os dias nesses horários e temos a atualidade que é na quinta-feira, né? Então, por favor, acompanhem o ProEnem, vocês vão gostar e com certeza vocês vão passar nesse vestibular. Tudo de bom para vocês. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Mas você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês a ir desse lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu, aqui comigo no ProEnem vai tirar onda. E aí, galera, você que já vem acompanhando as nossas videoaulas, a gente preparou um intensivo ProEnem e eu tô aqui para te apresentar 10 motivos para você estudar com a gente. Então, olha aqui. Primeira coisa, são mais de 200 horas de videoaulas que são disponibilizadas para vocês seguindo um cronograma de estudos. A gente vai ter um material didático para download. Então, dessas videoaulas, a gente tem um material com um resumo, com tudo bonitinho para você baixar e ter na sua casa.
Teremos também um caderno semanal de exercícios, onde você vai poder praticar todas essas aulas que você vem assistindo. A gente vai ter aulas ao vivo com a resolução desses exercícios. Então você vai praticar na sua casa e depois vai assistir a gente aqui resolvendo. Além de ter também aulas ao vivo sobre atualidades com o grande mestre Libório, o GPS humano. Vamos ter um ambiente individual de estudo, onde vai ter uma equipe especializada te acompanhando para dizer se você tem que estudar um pouquinho mais de física, um pouquinho mais de português. A gente vai ter uma galera aqui por trás te acompanhando e te dando essa vibe aí. Bom, vamos ter 2 simulados no modelo Enem. Então a correção ela vai seguir os padrões da prova. Além de ter uma plataforma com a correção de redações. E aí no dia lá tu vai arrebentar. Na semana da reta final, a última semana que antecede a prova, a gente vai ter aulas ao vivo de revisão. Para a gente relembrar aqueles tópicos importantes, salientar aquelas informações que você não pode esquecer no dia. E o melhor, você vai poder acessar isso de qualquer smartphone, de qualquer computador. Aonde você quiser, você vai poder assistir as nossas aulas. E aí, vai ficar de bobeira? Vem logo, cara. Assina e vem com a gente. Embarque nessa aventura. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c... Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Vamos lá? Boa noite, galera. Tava comendo um biscoitinho. Vamos começar a nossa aula, mas antes tem um momento especial. Aliás, antes eu queria me defender, que eu fui tomar uma água ali, né? Pera aí, o Roberto tava falando que eu não sei falar, né? Porque eu falei royalty, entendeu? O negócio é o seguinte, eu estava ali mamutando, tá? Super intelectual. Não botei meu óculos para ficar um pouquinho mais, né, relaxado o negócio, que eu tava ali comportado. Mas o mestre Libório me defendeu aqui no intervalo, falou que algumas pessoas podem dar uma portuguesada no bagulho, entendeu? Então tu me respeita, Roberto, me aceita. Olha aí. Gente, antes de começar a minha aula, eu queria mostrar quem é o pequeno substituto, não vou dizer grande, vocês vão entender o porquê, um dos anões do nosso querido mestre Arthur está aqui hoje. Anões de Serra Leoa. Anões de Serra Leoa. Querido Mamutinho, Tartaruga Ninja, Gnomo, como vocês quiserem chamar. Fala, galera, boa noite. Olha, como o nosso amigo Vilg está falando aqui, né? Anões de Serra Leoa, para quem assistiu ontem a aula do nosso mestre Arthur, Gnomo, Mamutinho. Mamute, ó, pra você, ó, fiz a minha barba especialmente para sentar na tua cadeira aqui hoje e ficar aqui, ó, no seu lugarzinho, junto com o nosso amigo Viug, que vai dar aquele show de matemática. Viug, tu sabe que eu fiz matemática, né? Fez matemática também? Fiz, mas assim, eu achei muito fácil. Aí eu larguei, parei, porque não quis terminar, não. É isso aí, então vamos ver se hoje tu capricha nas perguntas. Vamos lá, que eu humilhei em geografia, eu não fiz geografia, então tu tem que fazer bonito. Tô sabendo. Olha só. Vai lá, cara. Vamos que vamos, gente. O que a gente vai fazer hoje? Vamos começar relembrando aquelas relações métricas do triângulo retângulo. Já tô eu gritando, diretor, eu tenho que fazer um tratamento, que eu grito mesmo, sou meio... Eu quero saber se você aprendeu a usar a lousa. Cara, então, vamos ver o que vai dar hoje. Olha só, na semana passada foi bom, vamos ver se hoje ainda tô, né, tranquilo. A questão 1, gente, que a gente selecionou aqui do caderno 4, você que ainda não pegou o caderno, gente, não se esquece, tá aqui do lado, ó, desse lado aqui, o diretor já tá me falando, só dá uma clicada aí, ó,
caderno da semana 4, baixa e vem com a gente, tá? Então, questão 1, na figura ABCD é um retângulo, como você pode ver. A medida do segmento EF vale quanto? Olha só, vamos lá. Tá, deixa eu ver se está grossinho, fininho. Vou botar aqui, esse aqui. Segmento EF, tá? O que eu preciso que você se lembre, gente? A gente está trabalhando relações métricas no triângulo retângulo. Aí você olha para cá, tem um monte de triângulo retângulo. Quantos triângulos retângulos você vê? Aquelas perguntas do Facebook aqui. Olha aqui, Mamotinho. Quantos quadrados você vê nessa figura? Comente abaixo, né? O que você está vendo? Quando você olha para cá, você tem que ver 6 triângulos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem esse grandão aqui, ó. 5. E esse outro aqui de baixo, 6. Maneiro. Mas por que eu estou te mostrando isso? Porque o retângulo, ele vai ser dividido por essa diagonal aqui, ó. E a gente vai usar justamente esse cara aqui, ó. E olha lá. Olha aí, já tá dando ruim. Ih, treinou pouco, hein, Diogo? Olha lá, não tá tão ruim não, hein? Olha que maravilha, moleque! Olha que espetáculo! Eu vou usar esse triângulo vermelho que eu marquei aí. Olha aí, então, esse triângulo retângulo vai ser maneiro. Por quê, cara? Olha o que eu vou fazer. Eu tô olhando para cá e eu tô vendo que a altura vale 3 e esse comprimento vale 4. Maneiro. Só de olhar, a gente já vai lembrar que a nossa hipotenusa vale 5. Por quê? Porque você lembra que o triângulo 3, 4, 5 é pitagórico. Nem até você que não é de humano, não é de exato, não sabe nada, não tá fazendo nada, chegou, caiu de paraquedas aqui, tu sabe do triângulo 3, 4, 5. Tu aprendeu isso aí e tu vai levar pra tua vida inteira. Mas, o que a gente precisa? Deixa eu mudar de cor, que esse vermelho tá me coisando a vista. Vamos lá. O que você precisa se lembrar para resolver essa questão? Eu vou te dizer o seguinte, se você quer descobrir o segmento, fazer uma setinha aqui, ó, EF, aonde que tá o segmento EF? O segmento EF é o cara que vai daqui, ó, até aqui. Bom, Vilg, eu já sei que esse cara todo vale 5. Se eu retirar esses pedacinhos, vai sobrar o que eu quero, né? Então, às vezes, é importante que você tenha isso em mente. Quando a gente quer calcular uma coisa, nem sempre a gente vai calcular direto aquela coisa. Às vezes eu preciso pegar um comprimento maior, ou uma área maior, ou alguma coisa que você tenha, e vai retirando aquilo que você não quer. Beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou dizer pra você que se você olhar para esse triângulo bonitinho, porque aqui ó, tem um ângulo de 90, né? Então você está calculando o quê? Ó? Cateto, hipotenusa, esse cara aqui é a projeção, lembra? Que a gente chamou as projeções de MN. Então tem uma formulazinha que a gente trabalhou, o quê? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Tu lembra disso, Mamutinho? Mais ou menos. Vai lá, vamos lá, vai lá. Que faculdade é essa que tu fez, hein, diabo? Tem mais de 5 anos. Vamos lá, Estácio, olha aqui pra mim. 3 ao quadrado é igual. Cara, eu não gosto de escrever com esse bagulho muito gordinho. Se eu escrever fino, diretor, a galera enxerga maneiro? Sim. Então vamos aqui, ó. Com a caneta. 3 ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Maneiro. 3 ao quadrado vai ser 9, 9 dividido por 5, tá? Vai ser o que a gente tá tirando da figura. Pô, Vigo, mas não entendi. Olha só, pensa comigo. Quanto que é 9 dividido por 5? 1,8. E aí tu não precisa mais fazer conta nenhuma. Ué, mas como assim? Ó, 1,8. Você sabe que aqui, ó, esse pedaço vai valer 1,8. Esse pedaço também vai valer 1,8. E aí o que vai acontecer? Tu tinha quanto? Tinha 5. Tira 1,8 de um lado, tira 1,8 do outro, sobrou o quê? Ô anão de Serra Leoa, fala pra mim que só fala pro... Ó! Fala aí. 5, tirou 1,8. Com certeza.
Tirou 1,8, diabo, fica ligado. 5 tirou 1,8, deu 3,2. Tirou 1,8 de novo, tu ficou com 1,4. 1,4 tá aqui, ó. Não tem trabalho nenhum, tu só usou uma fórmula, que é o quê? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Ah, Vilgo, mas eu tenho uma dificuldade enorme com fórmulas. Eu não consigo resolver com fórmulas. Eu não consigo gravar as fórmulas. Eu não consigo lembrar, eu não consigo decorar. O que eu vou fazer? Tu vai fazer por semelhança, né? Por que tu não fez por semelhança, Vilgo? Porque a gente extraiu essas fórmulas da semelhança, né? Quem não assistiu, assista as minhas aulas de relações métricas. Eu separei em 4 vídeos, tá? Falando de cada uma das relações. E a gente viu o quê? Que a gente encontrou todas essas relações usando a semelhança. Só que é muito mais fácil porque você já olha e vê direto o que você tem e o que você quer. Aplicou a fórmula, resolveu. Maneiro? O que tu tem aí, cara? Alguém falando comigo? Alguém perguntou? Viu, alguém tá com dúvida? Olha só, temos aqui a nossa querida Luana Tambellini, dizendo que triângulo pitagórico, sempre muito bom. Por enquanto só isso, não temos dúvida, mas olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Fala comigo. Eu vou pegar agora uma caneta aqui, um papel e vou resolver com você a próxima questão, entendeu? Pra você não ficar nada contra a galera da Estácio, tá? Mas olha só, tô indo pra minha 3ª faculdade federal, maluco. Humilha! É humilhador! Ah, búfalo viril! Búfalo viril! Olha lá, garoto! Vai lá, Vilgo, vai contigo, vai contigo. Vamos lá, olha só. Vamos passar aqui pra próxima. A hipotenusa... Cara, essa questão é clássica, né? O cara te dá um valor de um dos lados e te dá uma relação entre os outros lados. No triângulo retângulo, você sabe que vai funcionar o quê? Sempre, gente, triângulo retângulo, você vai aplicar o Teorema de Pitágoras, né? A maioria das questões vai usar o Teorema de Pitágoras porque isso é clássico. Aquela questão que eu coloquei antes, né, seria uma questão bem mais difícil, mas mesmo assim, você usou o Teorema de Pitágoras para encontrar aquele 5. Ah, Vilgo, eu não usei. Não usou porque ele era pitagórico, você sabia. Mas para quem não sabe, aqueles caras que não são meus alunos, aqueles caras que não são você, que não estão com a gente no ProEnem, vão tomar, vão errar. Olha aqui, ó. Você sabe que hipotenusa ao quadrado, olha a hipotenusa aqui, ó. 2 raiz 61. E você sabe que a diferença entre os comprimentos dos dois outros lados é 2. Cara, olha aqui. Vou fazer o desenho para tu. Botou aqui um triângulozinho, pá. Hipotenusa 2 raiz 61. E aí eu vou dizer que esse cara mede x, não gostei desse x. Eu vou escrever um pouquinho diferente. Ó, x mais 1. E esse aqui, x menos 1. Tá? O que eu vou fazer? Pô, Vilgo, por que tu fez isso? Ó, o que eu escrevi? X mais 1, x menos 1, a diferença entre eles é 2, tá? Ah, Vilgo, mas eu jamais pensaria nisso. Você vai entender mais na frente por quê. Olha aqui, cara. O natural seria você fazer o quê? Tu chamar um cara de x e o outro de x mais 2. Ou chamar um cara de x e chamar o outro de x menos 2. Tu não faria isso, Mamutinho? Com certeza, mas eu tô fazendo aqui. Mas você fez isso, eu tenho certeza. Vai lá. Tu não pensou aí porque só eu faço assim. Não, vamos lá. Olha aqui, ó. Se você fizer isso, cara, sempre que você trabalhar com essa simetria, olha o que vai acontecer de maneiro. Ó, se você aplicar o Teorema de Pitágoras, vamos usar esse quadro aqui, vamos botar um negócio aqui, uma setinha, pra ficar bem, né, colorido o bagulho. Olha aqui, ó. Como é que você vai fazer isso? 2 raiz de 61 eleva isso aqui ao quadrado. Ó, x mais 1 eleva ao quadrado. E x menos 1 também eleva ao quadrado. Agora você, filho, você vai lembrar comigo. Quando você tem uma soma elevada ao quadrado ou uma diferença, isso não é um produto notável? Como é que a gente faz o produto notável da soma ou da diferença? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo.
né? O que vai mudar? Quando for soma, o termo central vai ser positivo. Quando for diferença, o termo central vai ser negativo. Mas nesse caso, olha aqui o voodoo. Quando você fizer essa conta aqui, ó, esse cara vai gerar um termo central positivo e esse cara vai gerar o mesmo termo central negativo. Então, fazendo essa escolha, a gente vai eliminar esse termo central. Se você, Mamutinho, fizesse x e x mais 2 ou x e x menos 2, você teria dois trabalhos. Aplicar o Teorema de Pitágoras e depois resolver uma equação do segundo grau. E o que você quer? Era exatamente o que eu ia te perguntar agora. Se eu poderia usar x e x mais 2. Sim, qual é o problema? Se você usar x e x mais 2, você vai, aluno, encontrar a mesma coisa que eu. Mas você vai deixar lá na frente alguma questão em branco, porque na prova do Enem, o maneiro é o quê? Você ganhar tempo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Cara, ó, 2 elevado a 2 vezes 61. Observa, 2 ao quadrado, 4, vezes 61, vezes 60. Aí, deu ruim, né? Ah, voltou. 61 é igual x ao quadrado mais 2x mais 1. E agora o outro vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, cara, quando você fizer essa escrita que eu coloquei, olha o que vai acontecer. O termo 2x e menos 2x vão desaparecer. Ó. Esse maluco e esse aqui, ó, vão morrer. Tchotchozinho neles, ó. E aí, faz as contas comigo. 4 vezes 61, tá? 6 vezes 4, 24. Então, 24, 4. Olha o Rômulo aí. Agora, tadinho. Desculpa, Rômulo. A gente te ama, a gente te ama. Todo dia a gente sacaneia. Olha lá. X ao quadrado mais x ao quadrado. 2x ao quadrado. E 1 mais 1, 2. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Pego 2 e passa para cá. Vai ficar o quê? 242 igual a 2x ao quadrado. Agora, daqui, ó, vou até botar uma seta azul pro bagulho ficar, ó, super high-tech, ó. Vai ficar como? Divide todo mundo por 2. X ao quadrado é igual a 121, tá? E aí você sabe que 11 ao quadrado é 121. Então, x é igual a 11. Aí, o que vai acontecer? X é igual a 11. Então, o menor lado tem comprimento. Aí tu vem aqui, ó, 11. Tomou. Por quê? Porque eu não chamei o menor lado de x. Esse é que é o grande lance. Você tem que tomar cuidado, porque quando tu tá fazendo a prova, você fica ansioso. Não, achou o x, acabou. Nem sempre o x é a resposta. Olha só, como é que eu apago esse diabo aqui, ó? Quando você encontrou o x tem que voltar para a minha figura. Olha só, quem você acha que é o menor lado? X mais 1 ou x menos 1? X menos 1. Se você encontrou o x valendo 11, x menos 1, que é o nosso menor lado, vai valer o quê? Aqui, ó, 11 menos 1, 10, tá? Então fica ligado aí, porque a prova do Enem, você sabe, você vai fazer errado e vai ter opção lá. Essa que é a desgraça, né? Se fosse uma prova discursiva, tu ia chegar até o 11 e se tu vai marcar errado, não tem como marcar errado. Então até aqui tu já ganhou 0,8, né? Então tem que ficar ligado nisso, gente. É importante a atenção durante toda a resolução da questão, tá? Não fica ansioso de querer passar logo. É mais fácil, né, você fazer uma prova e ir com calma, acertar o que der, né, do que fazer correndo e errar tudo, tá? Vamos lá, o que tem aí, cara? Ninguém? Alguém? Diogo, Sim. Assim, eu acertei essa questão, entendeu? Mas eu colocaria o cateto, assim, x e x mais 2, mas eu ia conseguir acertar. Isso que vale. É o que importa. Tudo bem que a prova do Enem é muito grande, né? A gente acaba se perdendo realmente quando você tem que ter a malícia. Tem que ter a malícia, e malícia é aqui no ProEnem com os nossos professores. Gostou, maravilha, né? Maravilha. Diogo, olha só, nós temos aqui a nossa querida Letícia Marques.
Letícia. Conhece? Conheço, ela quer que eu bote o óculos. É isso aí. Caraca, ela pediu, vamos lá. Eu falei que eu ia estar com a barba do Giba. Aula humilhadora, professor. Pra ficar melhor, só falta você colocar o óculos amarelo. E o nosso amigo Mamute também tá aqui pedindo o óculos amarelo. Tá certo, eu ia estar com a barba do Giba, mas como eu ia ter que apresentar, eu falei, pô, não vai ser só um momento de presepada, né? Eu ia ter que ficar a aula toda do Libório, que é uma coisa séria, né? Eu não ia avacalhar o bagulho. Então, semana que vem, de repente, vou pensar se eu vou estar com a barba do Giba, né? Ou então se eu vou estar sem. Eu tô me sentindo muito velho, cara. Rapaz, essa coisa de barba, tu sabe que eu gostei. Tu gostou? Eu vou deixar a minha crescer mais ainda. Bom. Vamos começar a dar agora barbudo. Vai lá, viu? Vamos que vamos. Olha aqui, gente. Cara, sempre problema quando a gente tem circunferência, né? É um tema que a galera costuma errar, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho duas circunferências de raio 4 e 5 que se intersectam nos pontos A e B, como está desenhado aqui. Aliás, muito bem desenhado, né? Se a distância entre os centros C1 e C2 é 6, a medida da corda AB comum às duas circunferências é... Quero calcular esse vuduzinho aqui, ó. Podia ser colorido, né? Quero calcular esse bagulho aqui. Como é que eu faço para calcular isso, gente? Cara, vamos ter que fazer algumas coisas, né? Importante, tu tem que conhecer a circunferência. O que você tem que saber de circunferência? Várias coisas. Mas para essa questão, se você ligar o centro a qualquer ponto da circunferência, tu vai estar trabalhando com o raio. E mais ainda, esse traço que a gente fez aqui, ele vai ter uma propriedade. Quando eu ligar esses dois malucos, isso vai formar um ângulo de 90 graus, né? Então a gente vai ter o quê? Por quê? Por quê que vai formar um ângulo de 90? Ah, Viúg, porque parece. Não parece. Olha aqui, tu tem que ter um embasamento teórico. Quando você fizer isso aqui, ó, ligou aqui, esse cara não é o raio, esse cara também não é o raio, e você fez então aqui de vermelhinho um triângulo isósceles, né? E aí se você passar um traço pelo meio, tu tá fazendo o quê? Já falamos nisso na aula de triângulos. O diretor tá ali balançando a cabeça, tá entendendo. Então olha aí, o que tá acontecendo? Quando você faz esse traço, tu tá fazendo a mediana. Mas a mediana, Viúg, ela coincide no triângulo isósceles com a mediatriz. E aí você sabe que a mediatriz faz 90. Maneiro, caguei o desenho todo, ainda bem que a gente tem um desenho pronto aqui. Eu acho que no próximo slide tá branco. Isso, bonito, maravilha. O nome disso é planejamento, tá, gente? Olha só. Então, a gente vai colocar uma figura aqui. Tá? Olha lá, olha que delícia. Vou colocar essa figura, vou ampliar. Como é que eu amplio aqui? Seleciono esse voodoo. Isso aqui é para você ver que eu fiz realmente um curso desse negócio, tá? Tu segura aqui e vai aumentar, ó. Vai trazer para cá, vai aqui no cantinho, ó, ó que maravilha. Muito bem. Caraca, eu tô realmente fantástico. Quem te deu aula da lousa, olha merece aqui. um prêmio, hein? Cara, eu tenho até diploma já dessa lousa. Então, eu já coloquei os elementos aqui, gente. Ó, o menor raio vale 4, o outro raio vale 5 e essa distância vale 6. Viu que por que tu dividiu em x e 6 menos x? Por quê? Porque eu não sei se esse cara está exatamente no meio. Na verdade, eu sei que não está, né? Por que eu sei que não está? Porque esse cara, 4, ele é menor do que esse cara, 5. Então, se eu fizer uma alturazinha, obviamente esse pedaço será menor do que esse. Mas ele é menor quanto? Eu posso dizer, eu posso garantir? Não, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras. Deixa eu botar isso aqui no cantinho, para a gente ter bastante espaço para fazer esse negócio. Caraca! Assim, né? O que eu quero fazer? Quero colocar aqui 2 casos. O Teorema de Pitágoras que eu vou usar no triângulo de Lá e o Teorema de Pitágoras que eu uso no triângulo de Cá. Lembrando que eu quero descobrir o H, porque se eu descobrir esse H, gente, basta eu multiplicar por 2 que eu vou encontrar a resposta, né? Porque o que ele pediu não é a distância de A até B. Então eu sei que eu fiz isso aqui, que é metade do meu desenho, tá? E eu preciso disso aí para calcular o que a gente quer. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, vou vir aqui pro cantinho, olhando para esse cara aqui, ó. Esse triângulozinho aqui que eu estou rabiscando. O que você sabe? Ó, hipotenusa
4, tá? Cateto H e cateto X. Maneiro. Tu vai guardar isso. Não vai fazer nada com isso. E você também tem o outro triângulo que eu vou fazer de azul, que é esse aqui. Né? O que você sabe dele? Você sabe que tem hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto. Mas agora, ó, o cateto é 6 menos x. Viu que por que 6 menos x? Porque ele fala lá no início que essa distância C1, C2 vale 6. Se eu já usei x, vai sobrar para mim 6 menos x. Então eu vou fazer de novo aquele produto notável que a gente trabalhou na questão anterior. Então aqui vai ficar o quê? 6 menos x ao quadrado. Tá? Dessa expressão aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou expandir esse produto notável e vou fazer os cálculos, tá? Então, ó, 5 ao quadrado, 25, é igual a H2, que eu vou escrever assim. Peraí, viu? Não entendi. O que é 16 menos x? Eu, na expressão de cima, passei o x2 para cá. Então, ó, 4 ao quadrado, 16, e passei o x. Pô, Vigo, mas olha só. Se você quer descobrir o h, por que tu está eliminando o h da expressão? Porque é muito mais complicado eu isolar o x. Observa que o x vai ficar estranho de você substituir, porque você vai encontrar uma expressão que tem x ao quadrado e a outra que tem x e x ao quadrado. Então eu preciso fazer essa substituição no h, tá? E aí aqui eu vou somar 36 mais x, não vou botar na ordem que vocês estão acostumados, né? Menos 12x mais x2. Lembrando que aqui em cima fica meio complicado mesmo, que está perto do sensor, tá? Mas o que vai acontecer de interessante aqui? Você vai ter um menos x2 e vai ter um mais x2, que mais uma vez, assim como no exercício anterior, vão morrer, né? Então, seguindo nossos cálculos, ó, eu vou passar todo mundo que tem x para um lado, no caso para o lado de cá, para ficar positivo. Esse 12x vem e fica 12 positivo, tá? Enquanto do outro lado eu tenho 16 mais 36, que dá 52. Passou o 25 negativo, que vai estar 27 é o que nos sobra. Maneiro! Então, nós conseguimos calcular que o nosso x é 27 dozeavos. Maravilha! Tu vai deixar assim? Não, porque você sabe que sempre que tiver uma fração, o maneiro é fazer o quê, Mamutinho? Simplificar. Né? Então vamos simplificar por quanto? Se eu tenho 27 e tenho 12, eu consigo dividir por 3. Dividindo por 3 aqui me sobra 9 quartos. Maravilha! Olha aí, vou trabalhar com 9 quartos aonde? Eu vou pegar esse valor e vou retornar para cá. Ó. Por que eu vou retornar? Porque eu quero descobrir o H. Lembra no início? Eu queria descobrir o H, então eu retornei e vou fazer o quê? Pretinho aqui, ó. Vai ficar 16 é igual a H2 mais x2. Mas como eu quero descobrir o H, H2 é igual a 16 menos 9 quartos ao quadrado. 9 quartos ao quadrado é 81 16avos. Já posso colocar direto. Por quê? Porque a gente já usou isso ali em cima, tá? Então o que vai acontecer? Cara, essa expressão ficou feia, mas você vai fazer o MMC, né? O MMC, obviamente, vai ser o 16, porque ele é o único denominador. Então H2 é igual 16 vezes 16, 256, menos 81 sobre 16. Olha que maravilha! H2 é igual a 175 sobre 16.
Agora tu chegou num problema. Pô, Vilga, eu não sei calcular a raiz de 175. Gente, pensa comigo. Qual é o número que você acha que tem raiz, que é um dos fatores do 175? É fácil perceber. Se não for tão fácil, tá? Você vai fazer a fatoração. Mas para tentar otimizar, você pode pensar assim. 175 é 25 vezes 7. 25 tem raiz e o 7 não. Quanto que é a raiz do 25? 5. Então você pode fazer a raiz disso aqui dizendo isso. H, nossa, que H bizarro. Ó, vai fazer o quê? Vai dizer H é igual a raiz desse cara, que vai ser 5 raiz de 7. Nossa senhora, diabo! Tem que escrever de frente, tá? 5 raiz de 7. E no denominador, quem é a raiz do 16? 4. Tá? Mas olha, Vilga, eu achei o H, mas na verdade eu quero o dobro, porque eu quero a distância do A até o B. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse cara e vou multiplicar por 2. Quando eu multiplico por 2, ô diabo, o que vai acontecer? 2H é a distância de A até B que a gente quer, 5 raiz de 7 sobre 2, tá? Isso aqui é o que a gente procura, que é o AB. Vamos ver se tem essa resposta, já que eu já não me lembro. Se tem ou se não tem, a gente volta aqui. Ah lá, ó, letra B. Maravilha. 5 raiz de 7 sobre 2. Pô, Vigo, mas eu achei essa questão tão longa. Sim, eu fiz ela com um pouquinho de cálculo, né? Uma coisa um pouquinho mais elaborada. Mesmo que ela não caia com esse trabalho todo no Enem, era importante a gente relembrar esses conceitos. Que conceito? Essa parte geométrica que a gente trabalhou aqui é muito importante. Circunferência é um tema que é sempre abordado, tá? E os cálculos são só ferramentas mesmo de questão, para você resolver de uma forma ou de outra. Essa substituição é importante que você tenha controle sobre o que está fazendo. Mamutes, e aí? Vamos lá, viu? Olha só, temos aqui nosso amigo Rafael Santos, para quem não conhece, é meu irmão. Por isso que ele tá comentando tanto aqui. Eu falei pra ele, ó, comenta, porque depois eu te dou um negocinho lá na tua conta. Tá que certo. Isso, já olha aí, Mamute, comprando o público pra ganhar a tua vaga. Olha só, galera, nossa produção separou aqui um desafio, tá? A gente vai entrar num comercialzinho aqui, rapidinho, aquele comercialzinho de um minutinho só, tomar uma aguinha, rapidinho, voltar. Entra lá, dá um confere no desafio. Quem acertar, tá valendo bolsa integral pra estudar aqui, ó, com Pro Enem. Todo dia, aula ao vivo, Viug, Libório, a equipe completa na sua telinha aí. Diretor, comercial. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Olá, candidato, meu nome é Rômulo Bolivar, sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual e hoje estou aqui para ter uma conversa séria com você. O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente, de maneira segura e com tempo. Agora, e o seu objetivo? Qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar, não seja tão séria assim, mas o importante é o que você quer fazer, porque juntos nós podemos qualquer coisa. Vem comigo! Diretor, tá comigo, diretor? Oi, diretor, tá comigo, diretor? Tá comigo, diretor? Tá comigo, diretor?
Mamute, sempre sonhei em falar isso. Voltar assim e começar a ficar, diretor, tá comigo? Passa pra mim, diretor, passa pra mim. Passa pro Vilg agora, diretor, passa pro Vilg. Vai lá, Vilg. Vamos que vamos. Gente, olha só, antes de falar de mais uma questão, eu tenho um pedido especial do diretor, que tá pedindo pra eu mandar um beijo para Carolina de Eunápolis, lá na Bahia. Ela também é conhecida como Dente. Tá ligadona na gente, Dente. Tamo junto. E também a Tayane e a galera de Araruama. Obrigado, tá? Vamos continuar, gente, com mais uma de geometria e depois vamos cair dentro na análise combinatória. Lindo, tá? Vai ser um espetáculo. Olha aqui, ó. Observe a figura, mais uma vez, separei circunferência. Mas lembra que agora eu tenho circunferências tangentes. Na outra questão, os círculozinhos estavam como? Né? Secantes, estavam entrando um no outro. Aqui eles não estão fazendo isso. Então, olha, o que vai acontecer? Tem um voodoo para você nessa questão. Sempre que você tiver circunferências tangentes, o maneiro é que você tem que saber que sempre vai ligar os centros e também vai ligar os centros nos pontos de tangência. Cara, se você fizer isso, sucesso. Vai humilhar. Olha aqui, ó. O que eu preciso que você faça? Eu vou fazer um rabisco aqui, mas eu também tenho a figura, né? Então, ó, se eu ligar os centros nos pontos bonitinhos, ó, aqui, 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 ligou tudo, ó. Esses caras são os pontos de tangência das bolinhas com o quadrilátero, tá? E aqui são os pontos que você vai ligar, os círculos estão interligados. Caraca, viu? Que figura é essa? Olha só, o que vai acontecer de interessante? Aqui, ó, esse maluco aqui, ó, é um triângulo que é equilátero. Por que ele é equilátero? Porque você tem o lado, ó, valendo R, 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 né? Todos os três lados vão valer 2R. Maneiríssimo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero calcular a medida do lado do quadrado em função do raio. Cara, olha o voodoo. Deixa eu botar aqui para você a minha imagem bonitinha. Vamos trabalhar aqui essa figura. Aumenta. Bota aqui do lado para você se ligar no que eu estou falando. Olha aqui, ó. Eu vou calcular com vocês esse segmento azul, sem nenhum trabalho. Eu vou olhar e já sei a resposta. Por quê? Porque a gente sabe que a altura do triângulo equilátero, ela vale quanto, gente? Vamos lembrar das aplicações do Teorema de Pitágoras, que é o último vídeo que a gente tem aí na semana 4. Né? É o último vídeo que fala das relações métricas no triângulo retângulo, porque isso é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Lembra, as aplicações maneiras que a gente viu foram a diagonal do quadrado, que vai ser L raiz de 2, e a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Só que o maneiro é que aqui o nosso lado está valendo o quê? 2R. Então, ó, lado raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 2R raiz de 3 sobre 2. O que vai acontecer com esse 2? Vai morrer, né? Então, se você pegar esse segmento azul, vou até escrever de azul, ele vai valer R raiz de 3. A altura vai valer R raiz de 3, tá? E agora, Vilg, lembra daquele rabisco inicial? Para eu encontrar a altura, falta eu encontrar, ó, esse pedacinho aqui, ó, e esse pedacinho aqui. Só que é fácil ver que esse pedaço vale R. E esse aqui também, Vilg. Por quê? Porque ele é igual a esse, ó. Então eu vou pegar esse valor e vou dizer que o lado vale R raiz de 3 mais 2R. Cara, dá para colocar o raio em evidência, tá? Colocando o raio em evidência, você vai ter isso aqui, ó. Raio raiz de 3 mais 2. Mas olha só, entre ali dentro do parênteses, tu pode botar 2 mais raiz de 3, ou raiz de 3 mais 2, porque essa ordem não vai influenciar. Mas o que eu quero frisar para você? Você que pegou o caderno antes, né? Você que estava... Agora eu já pedi para corrigir, então eu acho que se você baixar agora, já está atualizado legal. Mas a galera que baixou antes, que veio fazendo os exercícios,
percebeu o seguinte, na resposta correta, que é a letra C, estava escrito assim, ó, R que multiplica 2 mais 3. Né? Essa raiz aqui ela não tinha saído, o que não faz nenhum sentido, porque se fosse 2 mais 3, o cara ia botar 5, tá? Não ia vir 2 mais 3 dentro do parênteses. Então, por que eu escolhi essa questão, gente? Eu escolhi para te mostrar o seguinte, se você tivesse, como vai cair na sua prova, sempre circunferências tangentes, o macete é sempre ligar os pontos de tangência. Sempre ligar os centros nos pontos de tangência. Lembrando que o centro faz 90 graus, vou até rabiscar aqui para você, faz 90 graus com o ponto de tangência. Tá? Em todo ponto de tangência tu vai ter esse vuduzinho aqui. Maneiro? Lembrando que a altura vai ser lado raiz de 3 sobre 2. Você aplicou aqui, ó, e sucesso. Tá? Dúvida ou não? Como é que tá aí? Tá tranquilo, dúvida nenhuma, tá? Dúvida a aula tá muito boa, se não tem, como diz uma moça, se não tem dúvida, é porque o professor tá humilhando. Maravilha! E olha só, deixa eu passar um recado pra galera aqui. Lembrando, pessoal, tem um desafio lá na nossa página do Facebook. Entra, quem garantir, quem acertar, ganha a bolsa 100%, tá? Pra estudar com a gente aqui. Outra coisa, durante a aula, quem se matricular agora, tá? Vai lá no nosso site, www.proenem.com.br. Coloca o código promocional, vem pro Enem. Você vai entrar, vai botar lá o seu código lá e vai garantir uma super bolsa também. Viu, Hugo? Vai contigo. Chama que vem. Vamos lá. E rapaz, olha aqui. Vamos agora dar início... Uou. Tô querendo dar início, né? Vamos lá. Não quer dar início. Poxa, justo agora que eu ia falar de combinatória... Como é que eu faço, diretor? Obrigado, isso aí, me ajuda aí. Ah, então sim. Será que agora voltou? Voltou. Então, vamos falar de combinatória. O que a gente precisa saber nessas questões, né? Cada uma vai ser de um tema diferente? Não necessariamente, tá? Sempre que a gente trabalha com combinatória, eu gosto de trabalhar, assim, infelizmente não tem tantas questões que a gente possa fazer, eu gosto de fazer tudo misturado. Por quê? Porque um dos desafios é você perceber qual tipo de matéria que vai usar. Como a gente está sempre fazendo um simulado com a aula da semana, é importante você se inscrever no nosso canal, no nosso site e acompanhar as aulas. Você que assinar vai fazer um simulado. Cara, esse simulado vai ser super abrangente em relação a isso. Tu vai fazer essas questões, mas sem saber o tópico, porque tu vem para minha aula de relações métricas. Então, você já sabe que eu vou usar relações métricas. Quando a gente fizer um simulado com tudo misturado, é mais um desafio que você tem que fazer misturando tudo que tu sabe, tá? Então vamos ler, vamos identificar o que a gente quer fazer. Uma turma de 25 alunos precisa escolher 6 representantes. Sabe-se que 28% dos alunos dessa turma são mulheres e que os representantes escolhidos devem ser 3 homens e 3 mulheres. Assim, o número de possibilidades para essa escolha é, cara, primeiro, você tem que pensar sempre no seguinte, quando eu faço um problema de contagem, eu tenho que ficar ligado se a ordem da minha escolha faz diferença ou não. Porque quando eu tirar elementos de um mesmo grupo, tá? E esses elementos entre eles não tiverem ordem, a gente vai ter que fazer um caso de combinação. Né? Eu vou ter que fazer uma divisão pelo fatorial dos caras. Então fica ligado, ó. Primeiro vamos descobrir quantos homens e quantas mulheres eu tenho nessa turma, porque ele não está me falando isso com clareza, né? Então olha só, 25 alunos e 28% dos alunos são mulheres. Maneiro. O que vai acontecer? Como é que eu calculo uma porcentagem desse valor? Como é que eu calculo 28% de 25? Ó, fácil. 28% de... Lembra que o D vira vezes? De 25. Aí, cara, você vai fazer essa simplificação aqui. Ó. 25 com 100, tá? Dividiu vai ficar 4. E aí simplifica de novo, vou botar de outra cor para ficar mais bonitinho. O 28 por 4, que deu o quê? Deu 7. Maravilha. Então, já sabemos que esse 7 é o número de mulheres. Cara, deve ser um caos estudar nessa turma, né? 7 mulheres e 18 homens, né? O que acontece? Vamos escrever aqui, ó.
7 mulheres e 18 homens. Maneiro. Agora começa o problema, né? Porque isso aqui foi só uma interpretação dos dados. O que vai acontecer? A gente vai pegar e vai escolher desses 18 homens 3. E também vamos pegar e escolher dessas 7 mulheres 3. Como é que eu faço essa escolha? Lembra que o problema a gente sempre faz com aqueles tracinhos, né? Então vamos fazer os tracinhos. Deixa eu fazer aqui. Rapaz, mas tu treinou a semana toda, hein? Pode falar. Cara, que esse aqui ficou meio feio, mas vamos lá. Tá treinando a semana toda. Sururu, olha aqui, garoto. Olha aí. Já botei os 6 tracinhos. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher mulher, 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 homem, homem, homem. Maravilha? Se eu for fazer essa escolha, vou fazer até de vermelho, o que vai acontecer? Eu tenho 7 mulheres. Quantas dessas 7 mulheres eu posso escolher para a minha primeira posição? Tá? Eu posso escolher qualquer uma. Então eu tenho aqui 7 opções de mulheres. Maravilha? Escolhi essa mulher. Quantas mulheres sobraram para a minha segunda escolha? 6. E para a terceira escolha, 5. Só que aí tem um problema, né? Eu não estou fazendo essa escolha com ordem. Então, quando eu estou fazendo essa escolha aqui, é uma combinação, eu tenho que dividir esses caras. Eu divido pelo quê? Pela permutação desses 3 caras. Então, vou dividir isso aqui por 3 fatorial. Né? Sempre que a ordem não é importante, sempre que a ordem não importa, eu divido. Tá? Então aqui, ó, 3 fatorial você já sabe que vale 6. Então você simplifica de verdinho esse 3 fatorial com esse 6 aqui. O que sobrou? 7 vezes 5. Mas deixa, não faz a conta ainda não. Tá? Agora vamos de azul calcular os homens. Quantos são os homens que eu posso colocar na primeira posição? 18. E na segunda? 17. E na terceira? 16. Da mesma forma, quando você faz essa escolha, ela não tem ordem. Então, a gente tem que dividir isso aqui por 3 fatorial. E como é que eu vou fazer essa conta? Mesma coisa, você lembra que 3 fatorial é 6. Então, dividiu 18 por 6, que deu 3. Então, que conta que a gente vai fazer? Faz essa conta aí pra mim, hein? Olha aí. 7 vezes 5... Faz a conta, não. 7 vezes 5, 35. Guarda que isso é a quantidade de mulheres. 3 vezes 17 vezes 16, que é a quantidade de homens. Só que por que eu vou multiplicar um cara pelo outro? Por que eu vou multiplicar esses vermelhinhos por esses daqui? Porque eu fiz a escolha das mulheres e a escolha dos homens. Lembra que eu falei na aula passada? Se você faz essa escolha e essa escolha, tu está utilizando o princípio multiplicativo. Então vai rolar o quê? 7 vezes 5 vezes 3 vezes 17 vezes 16, que vai dar 28.560. É isso? É isso mesmo. Eu fiz aqui agora, de cabeça. Tu fez? Fiz de cabeça. Olha lá, hein? Cabeça. Então, tá? O lance é tu multiplicar todo mundo. Demorex? Posso ver se tem alguma dúvida aí ou posso ir para a próxima? Vamos ver aqui, não tem nenhuma dúvida. A galera hoje tá sem dúvida. A aula tá muito fácil. Tá sem dúvida? Tá muito fácil. Eu vou piorar isso semana que vem. Vamos lá. Viu, vamos para nossa última questão. Última. Rapidinho, nosso tempo tá estourando já. Vamos lá. Que horas são aí? 9h07. 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 Isso aqui é rapidinho pra gente acabar. Olha só. Considere que um professor de arqueologia tem obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Ou seja, quantas opções nacionais o maluco tinha? 4. Quantas opções internacionais o maluco tinha? 4 também. Só que olha só, ele quer 3 no Brasil e 2 fora. Então ele vai fazer o quê? Ele vai escolher 3 aqui e vai escolher 2 aqui. Então olha o que ele vai fazer. Ele vai escolher 3 aqui e 2 aqui. 3 aqui e 2. Então, você vai fazer uma escolha e outra, mais uma vez, você vai utilizar o princípio multiplicativo.
Maneiro? Então olha aqui, gente. Pensa comigo. Se eu tenho 4 escolhas para fazer, se eu vou escolher 3, olha aqui, ó, eu posso escolher assim, posso escolher assim, posso escolher assim, posso escolher assim. Não é isso? É a mesma coisa que pensar de quantas formas eu posso escolher um. Pô, Vigo, mas eu jamais ia pensar nisso, eu ia fazer a conta. Tudo bem, faz a conta então. Olha só, você vai botar 3 escolhas. Agora ficou ruim aqui. Foi só elogiar. Foi elogiar. Foi só elogiar, hein, Diogo? Caraca. 3. Então, ó, vamos fazer a escolha bonitinha. No Brasil, quantos podem ser o primeiro museu a ser escolhido? 4. E depois? 3. E depois? 2. Agora, presta atenção. Será que a ordem que você escolhe os museus é relevante? Olha só, você quer visitar de determinada maneira ou você quer apenas visitar? Qual é o teu desejo? Você quer conhecer o museu, então o que importa é que você foi. Se foi primeiro, foi segundo, foi terceiro, dane-se, o bagulho é ir, né? Então aqui, mais uma vez, a ordem não é importante. Então você vai, ó, dividir por 3 fatorial. Dividiu por 3 fatorial. Lembrando que 3 fatorial vale 6. Então, esse cara morreu com 3 e com 2. Corta com 2. Tá? E aí deu aquilo que eu te falei, que eram 4 formas de escolher, que era a mesma maneira que eliminar um deles. Agora, para terminar, como é que você escolhe 2 dentro desses 4? Tu vem para cá e faz a mesma coisa. Tu vai escolher 2. Se eu vou escolher só 2, Vilg, eu vou fazer 4 escolhas no primeiro, 3 escolhas no segundo e vou dividir por 2 fatorial, que é a permutação desses 2 caras. Então, ó, 2 fatorial, Vilg, é a mesma coisa que 2. Então, ó, escolhe verde. Deu ruim aí, filho. Vamos lá, diretor. Shazam. Isso. Então, ó, dividiu aqui, ó, e dividiu aqui. Quanto é que é 4 dividido por 2? 2. Então, 2 vezes 3, 6. Cara, se a gente tinha feito o primeiro cálculo, que deu 4, e o segundo cálculo, que deu 6, eu não fiz a primeira escolha e a segunda escolha, então eu vou fazer qual cálculo? 4 vezes 6, que vai dar 24. Maravilha? 24, gabarito D de dado. Gente, infelizmente hoje o nosso tempo foi um pouquinho mais curto, porque a aula do Libório acabou passando do planejado, porque estava muito boa, tá? Eu peço desculpas, se vocês tiverem dúvidas sobre as questões que sobraram, podem entrar em contato, tá? Quem não conseguir acessar nesse momento, avisa pra galera que vai ficar disponível, como já tá a aula do Arthur de ontem, tá? Então fica ligado no nosso canal, no nosso site, sempre novidade para vocês. O desafio, eu espero que vocês tenham resolvido. E aí, quem ganhou a bolsa? Alguém respondeu aí? Fala que o pessoal da produção vai fazer contato. O pessoal da produção vai entrar em contato. Você quer falar? Quer aparecer no vídeo? Não, quero. Cara, tô vendo aqui. Eu vou divulgar lá. Vai divulgar? O pessoal que acertou vai estar ganhando uma bolsa integral para estudar com a gente aqui no Intensivo para Enem. Maravilha, gente. Então, quem acertou, a produção vai entrar em contato. Fica ligado e tamo junto, gente. Um beijo, até semana que vem. Lembrando que amanhã tem a aula sensacional, a aula do monstro humilhador Bruno Pires e o querido Jedi Búfalo Viril, também a Dilson. A Dilson sempre tá assistindo a gente, tá? Um beijão. Amanhã talvez eu venha aqui, não deixa de vir, não deixa de comparecer, porque amanhã é aniversário do Bruno Pires, tá? A gente vai fazer uma super aula de ebola e sei lá o que, um negócio que eu não sei o nome, não sei se é gripe, se é febre, um bagulho do diabo aí que tem no site, tá? Gente, boa noite, até a próxima. Vamos lá, Mamutsex, dá um beijo na galera. Ouviu, a produção avisou, né? Pra avisar sobre amanhã vai ter vírus ebola e a febre. Eu falei, cara, mas eu não vou nem arriscar. Se você não conseguiu falar, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar não, porque é febre chikungunya. Um negócio daí. O importante é que quem vai dar aula pra gente aqui é os nossos humilhadores, Adilson e Bruno Pires, tá bom? Galera, lembrando mais uma vez, tá? Vai lá no nosso site, proenem.com.br,
código promocional, vem pro Enem, joga lá teu código que você vai fazer a matrícula com uma promoção, ó, daquelas de... Vai ganhar a TechPix. Vai ganhar, mais ou menos por aí. E lembrando, como o Viu já falou, o desafio tá no ar. Quem acertar, a nossa produção vai lá daqui a pouco e vai dizer se você acertou ou se você errou. Galera, estamos falando por aqui. Amanhã, então, às 7h30, voltaremos aqui. Eu estarei aqui novamente, sei que você gostou de mim, tá? Mamute, ó, coraçãozinho pra você. Beijo nas crianças. Mamute sambou, agora é o Mamute Mini que tá aqui com a gente, Tartaruga Ninja. Valeu, Mamute. Valeu, galera. Até amanhã.